gostaria de saber qual é a vossa ideologia. Porque os senhores apresentaram uma plataforma à esquerda e estão a tentar governar à direita. Não sei, a senhora não deve ter nenhuma câmara aí escondida na minha casa se eu tivesse esse tipo de tiques. Fica-lhe mal. Fica-lhe mal. Como é que ainda são com cara séria? As suas ameaças não me intimidam. Os senhores devem pensar que os cabo-verdianos não veem, não sentem, não pensam e não seguem. Mente claramente e descaradamente relativamente àquilo que disse, só que foi apanhada hoje. Foi apanhada hoje. Foi apanhada e não tem forma de sair disso. Sr. Primeiro-Ministro, permita-me iniciar esse pedido de esclarecimento por lhe solicitar que tenha, com todo o respeito, uma linguagem mais condizente com o seu atual estatuto de Primeiro-Ministro da República. O senhor já não está em campanha, o senhor já não é candidato. E aqui, nesta Casa Parlamentar, o senhor é chefe do Governo da República e, como tal, Primeiro-Ministro de todos os cabo-verdianos. Portanto, eu pedir-lhe encarecidamente que se abstivesse de utilizar expressões como ter muita lata, não ter vergonha, porque não fica bem nem a si e não dignifica o governo que é de todos nós. Eu acho que o senhor tem o papel de dignificar o cargo que o senhor desempenha por mandato do povo. Em vez de mostrarem ao povo cabo-verdiano o que é que vocês vão fazer, vocês falam só do PICV. Ainda bem que o PICV existe. Se não existisse, vocês não teriam assunto para falar neste Parlamento. Porque ideias que é bom, isso vocês não falam. Tudo isso para vos dizer que quando vêm com essa conversa de partidarização, os senhores devem pensar que os cabo-verdianos não veem, não sentem, não pensam e não seguem. Eu vou-vos dar um exemplo. O atual presidente do Conselho Nacional de Estatística, que a lei determina que deve ser uma pessoa independente, com autonomia, com idoneidade, é o presidente da Assembleia Municipal, eleito pelo MPD no Conselho de Tarrafal, de São Nicolau. É o presidente da Assembleia Municipal, eleito pelo MPD no Conselho de Tarrafal, que os senhores tiveram coragem de pôr como presidente do Conselho Nacional de Estatística, para depois virem mudar a metodologia de cálculo do produto interno bruto. É exatamente isso. Todos os delegados que já foram, e nós já fizemos a pergunta ao Governo, estamos a aguardar a resposta, que nos confirmem, porque está publicado no BO. Precisamos só da vossa reconfirmação. Todos os delegados que foram nomeados no Ministério da Educação, todos participaram ativamente na campanha, há até fotos na internet e podemos divulgar aqui. Todos participaram. Tanto é que a senhora Ministra da Educação, para não correr risco, não lançou um único concurso e não nomeou um único dirigente. Senhora deputada, atenção ao tempo. Obrigado. Não, eu não terminei, Sr. Presidente. Então, mas o seu tempo já terminou, o tempo do esclarecimento. Permita-me terminar para dizer o seguinte. Os senhores estão a dizer que têm uma ideologia diferente. Eu, de facto, e com todo o respeito, não entendam isso como desrespeito, eu gostaria de saber qual é a vossa ideologia. Porque os senhores apresentaram uma plataforma à esquerda e estão a tentar governar à direita. Essa é que é a verdade. Portanto, digam-nos, nós estamos certos de qual é a nossa ideologia. Digam-nos qual é a vossa ideologia, porque o que está a ocorrer não é despartidarização, é partidarização. Dura, pura e crua. É isto que está a acontecer. O senhor diz para vermos para a nossa bancada que tem só antigas chefias. Sr. Primeiro-Ministro, eu vejo para a sua bancada e vejo quem não está. Vejo o deputado Santiago Sul, que agora é PCA e Letra. Vejo o atual embaixador no Luxemburgo, em Bruxelas, que estava cá. E depois fico a pensar no presidente de Câmara de Santa Catarina, o anterior, que deve ir para o Senegal. No outro, penso na deputada que está à espera da sua vez para ir para o Tribunal de Contas. Quer dizer, eu fico depois a pensar e faço um exercício para ir até 2001. E para me lembrar quem é que estava na vossa bancada. Porque os senhores foram para a oposição em 2001 e eram da situação.
A vossa bancada era composta exclusivamente por antigos ministros, antigos diretores-gerais, antigos presidentes de institutos, antigos presidentes de empresas. Agora, veja, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor deve pensar que nós não nos recordamos, de facto, da história deste país. Ontem eu lhe disse que o senhor já está na política há muito mais tempo que eu, é verdade. O senhor era líder parlamentar há muito mais tempo. O senhor esteve no governo na década de 90. O senhor se lembra como é que o senhor convidava as pessoas para integrarem e assumirem as chefias no Ministério das Finanças? Apresentando-lhes logo um convite muito gentil, delicado, se não se queria um militar no MPD. O senhor não se lembra? Agora, mas é preciso dizer mais. Eu peço aos cabo-verdianos para pensarem o seguinte. Quem foi posto no Conselho de Administração da Eletra? É gente que não é do MPD? Quem foi posto no Conselho de Administração do INPS? Quem é que não conhece a antiga deputada do MPD que estava cá, que está no Conselho de Administração do INPS? Quem é que não conhece o antigo deputado do MPD que está no Conselho de Administração da Eletra? Quem é que não conhece a antiga deputada do MPD que está a gerir a Casa do Cidadão? Quem é que não conhece o antigo deputado do MPD que está na Cabo Verde Telecom? Quem é que não conhece os atuais embaixadores recém-empossados? E querem enganar os cabo-verdianos que, pelo fato de entregarem uma cartinha, quer dizer, deixam de ser do MPD e deixam de defender o MPD. A senhora deputada, atenção. Permita-me, já estou a terminar, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. É preciso também, Sr. Primeiro-Ministro, que o senhor assuma o que tem feito a nível das acumulações, as tentativas. Eu vou-lhe dar um exemplo. E depois o senhor pode confirmar ou desmentir e caber-nos-á depois apresentar, pedir os documentos das entidades competentes. O senhor nomeou um diretor de gabinete. E o senhor logo a seguir tentou promover a nomeação do seu diretor de gabinete por acumulação de funções como administrador não executivo da Caixa Económica. É verdade, a entidade reguladora não aceitou. Não aceitou. Senhora deputada, E como não, é uma questão para que os cabo-verdianos saibam como a promoção da nomeação, da indicação de administrador não executivo na Caixa Económica não sai no BO, não é? E nós todos iríamos ficar incautos na incerteza. Tanto não conseguiu que aquilo que o senhor terá palavrado com ele não se efetivou, que já pediu para sair. Já pediu para sair. E há outras acumulações que nós vamos estar a divulgar aqui. Porque felizmente agora há transparência neste país. E por mais que haja tentativas de partidarizar, de fazer acumulação pelos senhores, nós vamos denunciar. Termino, Sr. Presidente, mais 5 segundos para dizer o seguinte. Pergunta à população de Chã de Tanque, aqui eu peço a atenção da Sra. Ministra da Educação, pergunta à população de Chã de Tanque no interior de Santiago, Santa Catarina, onde é que estava o delegado de educação que vocês, os senhores, nomearam no dia das eleições? Estava em tanta campanha que até guerra fez na escola lá em Chã de Tanque. E eu não vou dar mais exemplos. O Sr. Primeiro-Ministro pediu a palavra para responder a senhora as perguntas. Tenha bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Acabem com burburinho e ouçam. Senhores deputados, peço silêncio e ordem na Casa Parlamentar. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder às questões aqui colocadas. Espera, essa aqui põe cá. Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora deputada e líder do grupo parlamentar do PSV. Olha, de facto, esta sua intervenção vai-me obrigar a dizer que eu não posso receber de si nenhuma sugestão relativamente à linguagem condizente com o meu estatuto de Primeiro-Ministro. Primeiro, eu não vou utilizar aquilo que deveria ser a consequência de algumas intervenções suas. Mas vamos falar sobre isso. Falácias.
senhora pergunta quem está no PCA da Eletra, do NPS, Cabo Verde Telecom, gestores, com mérito e competentes. E sabe a grande diferença que a senhora chama cartinha? Nós chamamos um compromisso de quem assume de facto a separação de funções. Essas pessoas que foram nomeadas, algumas eram deputados e fizeram questão de não continuar no Parlamento como os senhores fizeram. Tinham, até pouco tempo, um membro, presidente do Conselho de Administração da Telecom, a acumular funções de deputado. Há poucos dias. Mas agora ouça, porque eu tive o cuidado de ouvir. E aqui fazemos diferença também de linguagem, de atitude e de postura. Vamos lá. São pessoas que, de facto, assumiram esse compromisso. E eu espero que a senhora entenda e vocês também assumam isto. É uma nova cultura. Quem for designado para assumir cargos de direção na administração pública, de chefias, de institutos, de delegados, de administração de empresas públicas, não acumula funções com cargos de direção partidária. Isto é nobre e faz diferença relativamente àquilo que é a percepção que nós temos do Estado e do partido. Não se tratam de cartinhas. Segundo, a senhora vem-me falar agora quem esteve nas nossas listas para a legislativa. Na altura não tinham nenhuma função. Não eram nem delegados, nem diretores. Não tinham nenhuma função. A senhora vem-me falar de 2001. Se em 2001 tivesse havido, ou em 2000, ou 1990, ou 91, tivesse havido pessoas com cargos de administração no Parlamento e no partido, agora estamos a mudar. Esta nova liderança, este governo, desde a 10ª Convenção Nacional, nós assumimos isto. É uma evolução positiva. Os senhores não evoluem e continuam com o pensamento do Partido do Estado. Continuam. Agora, a senhora vem dizer que eu convidava as pessoas no Ministério das Finanças a perguntar se queriam ser militantes do MPD. Isto é falso, é mentira. É mentira e vai endereçada diretamente a quem faz este tipo de afirmação. A senhora não tem moral nenhuma, não tem, nem a vossa direção dessa bancada, relativamente a este tipo de atitudes, esse tipo de coisas de lançar. Assim como disse que eu disse que não ter vergonha. Não disse, durante este debate, falei alguma vez sobre não ter vergonha? Ou ontem? Portanto, aproveitam de coisas para lançar. Outra, tentativas de acumulação. Isto então é grave. É grave porque nós vamos pedir à presidência da Caixa Económica para nos dar um certificado e ao Banco de Cabo Verde a dizer que efetivamente houve, por parte do Primeiro-Ministro, a tentativa de fazer com que o seu diretor de gabinete acumulasse funções de administrador não executivo. E vamos trazer ainda dentro deste debate para desmenti-la com documento aquilo que a senhora está a dizer, que é completamente falso. E sabe qual é o nome que se dá a pessoas que fazem este tipo de coisas? Não vou lhe dizer para não pedir 114. Agora, nós vamos trazer aqui um documento, vou pedir, hoje, assim que eu sair daqui, ao Banco Central, que é a entidade supervisora, e à administração da Caixa Económica, para me passar uma declaração. E vamos trazer esta declaração para lhe mostrar e para dizer que a senhora está a mentir e que mentiu. Se quer ouvir isto, mentiu com todas as palavras, assim como mentiu relativamente àquilo que disse que eu fiz enquanto Ministro das Finanças. Isto não é sério e não cabe bem à sua pessoa nem ao cargo que desempenha. Mentiu e continua a mentir. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro disse claramente que a líder parlamentar não tem moral nenhuma e que a direção da bancada também não tem moral nenhuma. Eu convidaria o Sr. Primeiro-Ministro a mudarmos de caminho. Eu convidaria o Sr. Primeiro-Ministro a mudarmos de caminho. Porque se viermos a entrar
nesta via de apresentar factos que justifiquem moral, nós temos factos que poderemos colocar em cima da mesa, e não são poucos. Mas nós temos privilegiado o debate com base nas ideias e nas propostas. E temos avançado várias propostas aqui e temos discutido as nossas ideias. Esta questão de Sr. Primeiro-Ministro se resvalar para ofensa direta à líder e à direção demonstra que o Sr. Primeiro-Ministro não se sente seguro, não se sente confiante nas afirmações que vem fazendo aqui. E o Sr. Primeiro-Ministro demonstrou-se estar nervoso e não estará nervoso conosco. Estará seguramente nervoso com a sua incapacidade e impotência em dar respostas às situações que prometeu dar respostas. Nós entendemos claramente que o Sr. Primeiro-Ministro está a ter dificuldades na construção das soluções de que é especialista. Mas quando não se tem respostas, Sr. Primeiro-Ministro, as soluções não aparecem. E eu vou lhe dizer mais. Está a prejudicar o país. Está a prejudicar o país. O discurso que faz em torno dos TACV, por exemplo, não é um discurso responsável. Não é um discurso que credibiliza a empresa. Uma empresa que se prepara para a privatização não merece um discurso do principal acionista Estado. Um primeiro-ministro que fala assim de uma empresa nacional que pretende construir a sua credibilidade, a sua imagem para torná-la uma empresa viável e uma empresa que deva merecer a participação dos outros. Eu chamo a atenção para cingir ao 114, ao objeto da ofensa. Senhor Presidente, entendo a sua preocupação. Entendo a sua preocupação. Eu considero que o Sr. Presidente poderia nos ajudar a dizer aqui nesta casa determinadas expressões que não são parlamentares, designadamente esta de Sr. Primeiro-Ministro a dirigir-se às pessoas e a dizer que não tem moral. Poderemos transformar esta casa parlamentar no caos que alguns querem, mas da nossa parte, queremos que esta casa parlamentar seja a casa do bom nome, do respeito, da dignidade e que não seja transformada numa casa de ofensa às pessoas. E o Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da Assembleia, não é uma pessoa qualquer. O Sr. Primeiro-Ministro é o chefe do governo. É o Primeiro-Ministro da República de Cabo Verde. E é o Primeiro-Ministro de todos os cabo-verdianos. Quando se porta mal, está a pôr em causa a imagem e a credibilidade de todos os cabo-verdianos e do país inteiro. Muito obrigado. Vindo do deputado Rui Semedo, que nós conhecemos desde 2001, está tudo dito. Sabemos qual foi o seu papel? Sabemos qual foi o seu papel enquanto líder do grupo parlamentar do PCV? Conhecemos-lo enquanto governo. A forma como o senhor interviu durante todos esses anos aqui neste Parlamento não é de dar lições a ninguém. A sua postura, a sua atitude, aquilo que tira da boca para fora, não é de dar lições a ninguém. Agora, o senhor vem falar de ofensa. A senhora líder do grupo parlamentar do PCV diz que eu contratava pessoas enquanto Ministro das Finanças pedindo cartão de militante. Isto é ofensa? Ou perguntando coisa qualquer. Isto não é ofensa? A senhora consegue provar? A senhora vem dizer que eu dei instruções à Caixa Económica para contratar o diretor de gabinete como administrador não executivo e que foi, depois que o processo não passou, foi chumbado no Banco Central. E a senhora sabe que não é verdade. Sabe que não é verdade. Sabe que não é verdade. E acha que isto aqui não é ofensa? Acha que não é ofensa?
Quando eu disse que mentiu, mentiu por causa de factos, é factual. Mentiu num caso e mentiu num outro. Agora não me venham aqui. O deputado Rui Cimeiro, que é muito conhecido nestas coisas, podemos colocar em cima da mesa dossiês. Para o senhor tiver dossiês, que coloque todos os dossiês. E esta conversa, ouvimos. Durante 15 anos o senhor fazia sistematicamente essas coisas. Tinha dossiês. É especialista e essas especialidades não sabemos de onde é que vem. De onde é que vem? Porque eu nunca passei pela escola da polícia política. Senhor Primeiro-Ministro, o seu tempo. E gostaria de terminar para dizer que nós estamos tranquilos, vem tentar condicionar com questão de nervosismo, não passa. A especialidade é toda sua, muito conhecida neste país afora, é muito conhecido como gente que de facto tem um determinado comportamento neste Parlamento e não consegue trazer aqui absolutamente nada em termos de moral, em termos de dar lições. Muito obrigado. Tenho aqui, para que não faça escola depois no futuro, relativamente à intervenção da senhora deputada Janira Ferreira Armada, de manhã, que fez uma intervenção atingindo várias pessoas, o Primeiro-Ministro, o Governo, instituições, pessoas que não estão aqui presentes. E a prova, temos-la aqui. Eu mando distribuir, mas vou ler, para todos os cabo-verdianos passarem a saber. Porque a senhora disse que eu teria endossado uma proposta ao à Caixa Económica para nomear o diretor de gabinete, Dr. Emílio Rodrigues, como administrador não executivo da Caixa Económica e que a proposta não passou na entidade reguladora. Bom, vamos à verdade. Foi aqui solicitada à Caixa Económica, como eu disse que ia fazer, uma declaração certificando se efetivamente houve algum pedido do Primeiro-Ministro relativamente à nomeação ou proposta de nomeação relativamente ao diretor de gabinete. E a resposta é nunca foi solicitado ou proposto o nome do Dr. Emílio Rodrigues para desempenhar o cargo de administrador não executivo da Caixa Económica de Cabo Verde. Mas esclarece que para ser administrador de um banco é necessário, primeiro, a sua eleição em Assembleia Geral dos Acionistas e, segundo, a sua inscrição junto do Banco de Cabo Verde. Em relação ao Dr. Emílio Rodrigues, nenhum destes procedimentos foi efetuado. Banco de Cabo Verde, reportando-nos ao ofício da Vossa Excelência, que eu tive o cuidado de fazer logo a seguir, vimos, através desta, informar que o Banco de Cabo Verde não recebeu até a presente data nenhuma solicitação ou proposta de nomeação do Dr. Emílio Rodrigues, ex-diretor do Gabinete do Primeiro-Ministro, para o cargo de administrador não executivo da Caixa Económica Cabo Verde, assinado governador do Banco de Cabo Verde. Agora, das duas, uma. O nome do governador João António Pinto Serra. Das duas, uma, ou a senhora deputada pede publicamente desculpas ao Primeiro-Ministro, à administração da Caixa Económica, ao Banco de Cabo Verde, ao cidadão Dr. Emílio Rodrigues, e pede desculpas aqui e agora, ou reafirmamos de facto que isto sirva de lição para que atos de irresponsabilidade desta natureza não faça escola, nem no Parlamento, nem em outros fóruns. E eu vou mandar distribuir, entregar à mesa para distribuir a todos os deputados e mandar distribuir à comunicação social para que fique como memória que não se utilizem expedientes deste tipo para fazer política, mas principalmente política na casa parlamentar, que é a casa da democracia,
da liberdade. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, eu fiquei muito satisfeita com as duas declarações que o senhor diz ter trazido sobre o que referiu hoje de manhã. Eu vou dizer-lhe novamente o que eu referi. Eu fiz 3 referências. Primeiro, eu disse-lhe que o senhor promoveu a nomeação do Presidente da Assembleia Municipal de Tarrafal de São Nicolau para o Conselho Nacional de Estatística. O diploma que cria o Conselho Nacional de Estatística exige uma pessoa com independência, autonomia, idoneidade e reconhecido mérito profissional. Eu posso indicar o BO em que está publicada a nomeação do atual Presidente da Assembleia Municipal do Tarrafal, pela lista do MPD. Eu referi-lhe que no Ministério da Educação todas as nomeações foram feitas com a mais dura partidarização de sempre. Repito e reitero. Dei-lhe o exemplo do delegado de Educação em Xandetanque, mas posso até dar-lhe outro exemplo, que é o contrato, e vou-lhe perguntar, porque tem atrás de si a Ministra da Educação que pode lhe confirmar. Veja, o senhor faz um discurso de toda a ética e transparência, mas o senhor não se inibiu de permitir que fosse feito um contrato de gestão para diretor de gabinete, o que nunca aconteceu. E a Ministra da Educação vai lhe confirmar se ela fez ou não um contrato de gestão com a sua diretora de gabinete. O extrato está publicado no BO, eu posso indicar. E disse-lhe sim que o senhor, eu disse-lhe sim, Sr. Ministro, ouça-me porque eu o ouvi com muita atenção. Disse-lhe também que o senhor pretendia nomear o seu diretor de gabinete, não referiu o nome exatamente por uma questão de algum decoro, disse que pretendia nomear o seu diretor de gabinete para administrador executivo, não executivo da Caixa Económica. Disse, e volto a dizer, agora o senhor sabe tão bem quanto eu, como é que se processam as nomeações para esses cargos. Primeiro, não é o senhor que indica, e o senhor sabe que não é o senhor. O governo, nomeadamente através da tutela financeira do INPS, que é o Ministro das Finanças, dá indicações ao Conselho de Administração do INPS que enquanto membro da Assembleia Geral da Caixa Económica apresenta a proposta. Só depois da apresentação da proposta o nome é submetido à entidade reguladora. E todos que já estiveram no governo sabem disso, o senhor sabe disso. O senhor foi Ministro das Finanças. Agora, o fato do senhor não ter formalizado a proposta é verdade. É verdade. Senhor Primeiro-Ministro, ainda bem que o tempo acaba por mostrar muitas coisas. Muitas coisas. Mas, já que o senhor está a dizer que nunca teve essa intenção, que eu sei, que o senhor sabe que eu sei que teve, eu sei que o senhor sabe que eu sei que o senhor teve, não é? Vou lhe dizer mais uma vez, eu sei que o senhor sabe que eu sei que o senhor teve essa intenção. Diga-me porquê que o senhor toma posse no dia 22 de abril, nomeia um diretor de gabinete no dia 22 de abril, e exatamente em setembro, menos de 6 meses, vou-lhe dizer, pelo despacho número 1446 de 2016, de 6 de outubro de 2016, o diretor de gabinete pede para sair a seu pedido. Há alguma razão especial? Diga-nos. Diga-nos. E o senhor sabe porquê que saiu, eventualmente? Porque aconteceu aquilo que está a acontecer neste momento com o seu Conselho de Administração do STACV. Diga aos cabo-verdianos se o atual Conselho de Administração já recebeu algum salário. Diga, confirme, se já processaram algum salário. E diga aos cabo-verdianos porquê que não foi processado. E vou-lhe perguntar para o senhor responder sem evasivas. É verdade ou não é verdade que terão combinado com os atuais membros do Conselho de Administração uma remuneração que, tendo em conta a diretiva que os senhores próprios aprovaram, não pode ser paga, e desde que o Conselho de Administração tomou posse, tem-se recusado a receber o salário nos termos últimos que foram propostos, que contrariam a primeira proposta feita. Estou a perguntar-lhe se é verdade ou não. Pergunto-lhe, é verdade ou não que nomearam para Conselho Nacional de Estatística
o presidente da Assembleia Municipal do Tarrafal de São Nicolau pela vossa lista. É verdade ou não que o Ministério da Educação fez um contrato de gestão que ultrapassa largamente o valor constante no quadro especial para a diretora de gabinete da Ministra da Educação e Família? Terminando, Sr. Presidente. Eu dir-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, as suas operações de cosmética não me impressionam. As suas ameaças não me intimidam. Eu estarei cá a fazer oposição, a fiscalizar, a questionar, a perguntar todas as questões que merecerem qualquer dúvida dos cabo-verdianos. E não há forma do senhor me silenciar. Muito obrigado. Eu vou lhe confrontar mais com mais uma... Não vou dizer a palavra. Fica-lhe mal. Fica-lhe mal. Como é que... Ainda são com cara séria. Com cara séria a desdizer aquilo que disse há bocado. A afirmação que a senhora fez foi grave. Lança suspeições. Confirma taxativamente que efetivamente fez esta afirmação. Desdizendo agora. E, de facto, e depois vem misturar muitas coisas. Olha, senhora, eu não posso, e os cabo-verdianos não vão tomar a sério nenhuma declaração sua, mas nenhuma suspeição sua sobre o que for. Vem dizer ao estilo que, por acaso, passamos agora a conhecer, aquilo que foi combinado com os atuais membros do Conselho de Administração da TIANSA, havia uma remuneração que não corresponde àquilo que está na resolução. Quem é que combinou? Com a resolução que fixou os salários dos gestores. Quem é que combinou, onde e quando? A mesma coisa, como a senhora vem dizer também, que houve, da minha parte, uma iniciativa de fazer uma apresentação, uma proposta de diretor de Conselho de Administração no Executivo, do diretor de gabinete, e que o banco não aceitou, vem aqui trazer também a mesma história. Isto não tem credibilidade. E não fuja do problema. Temos aqui duas notas comprovativas. Uma da Caixa Económica, outra do Banco Central, a desmentir a senhora. A desmentir. E os cabo-verdianos todos devem estar a ouvir e a fazer juízo daquilo que é o seu ato irresponsável relativamente a tentar imputar coisas às pessoas. Sr. Primeiro-Ministro, eu observei com muita atenção quando o senhor diz que eu não tenho credibilidade porque eu desdisse aquilo que eu tinha dito. Não, eu não desdisse. Eu lhe disse que o senhor fez diligências e, efetivamente, o senhor sabe o que fez, Sr. Primeiro-Ministro. Agora, o senhor, naturalmente, que não faz essas diligências de forma formal, até porque o senhor não pode, formalmente, propor administrador no Executivo. Quem propõe é o Conselho de Administração do INPS, que tem participação nas ações da Caixa Económica. E o senhor sabe disso. Agora, o senhor sabe que quem nomeia o Conselho de Administração do INPS é o senhor. O senhor sabe disso, não é? Portanto, a partir daí, os cabo-verdianos saberão se havia ou não condições para o senhor diligenciar ou não a indicação do seu diretor de gabinete para a administração no Executivo. Para além disso, eu vou lhe dizer, o senhor diz que eu não tenho credibilidade porque eu desdisse. Sr. Primeiro-Ministro, com todo o respeito, e eu não desdisse aquilo que o senhor disse que eu desdisse. Mas se fosse por desdizer o senhor, eu não sei onde é que estaria. Porque veja, entre aquilo que o senhor disse na campanha e o que o senhor está a apresentar, há uma distância do tamanho do futuro. E o senhor continua a achar que tem toda a credibilidade. Mas eu vou lhe perguntar de novo. Eu perguntei-lhe se o senhor nomeou ou não o presidente da Assembleia Municipal do Tarrafal, um MPDista ferrenho, que participou nas listas para o Conselho Nacional de Estatística. Eu perguntei-lhe se a Ministra da Educação fez ou não um contrato de gestão para o diretor de gabinete. E não me venha dizer que o diretor de gabinete do então Primeiro-Ministro tinha. Eu lhe disse, se o senhor conhece algum ministro, porque primeiro-ministro é primeiro-ministro, e o senhor sabe perfeitamente, não é? Até na estrutura governamental, que há um primeiro-ministro e há vários ministros. O que eu quero saber é se o senhor, e pergunto ao senhor Ministro das Finanças, ele sabe,
se havia algum diretor de gabinete de algum ministro que tinha contrato de gestão. Portanto, é uma nova regra que os senhores estão a inaugurar. Assuma isso publicamente. Por último, eu volto a perguntar-lhe. O senhor diz que eu não sei o que o senhor acordou com o Conselho de Administração do STACV. Eu vou até admitir que o senhor possa ter parte da razão. Mas diga-me então, como eu não sei, eu pergunto para o senhor me esclarecer. O senhor acordou ou não um salário, o senhor ou o seu governo, naturalmente, com os membros do Conselho de Administração que ultrapassa largamente o valor que consta da resolução que estabelece o limite do salário para os gestores públicos? Esta é a primeira pergunta. Senhora Ministra, Sim. está no... Deputada. Senhora Deputada, Janira Já estou a Almada, terminar, Sr. Presidente. Estou a terminar. está a exercer a sua defesa. Sim, sim, estou a dizer. Em função Sim. da ofensa. Claro, claro, naturalmente. Tá bem? Portanto, sim, sim, tenha sim. em atenção. Claro, esta já estou a situação. terminar. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe primeiro se, afinal, o senhor acordou, o seu governo acordou ou não um salário que extravasa grandemente aquilo que está na resolução e estabelece limite para os salários dos gestores públicos. Mas há uma outra pergunta que eu peço encarecidamente Senhora que me Ministra, responda. vai deixar a pergunta para depois. Já não tem tempo também. Sr. Presidente. São 5 minutos. Sim, Já eu estou a excedeu terminar. largamente. Permita-me só terminar. Sr. Eu permito. Ok, Termino, obrigado. mas Muito para obrigado. terminar mesmo. Sim, sim. Tá bem. Sr. Primeiro-Ministro, o Conselho de Administração do STACV tem estado a receber o seu salário? É isso que eu quero saber. Desde que foi nomeado, os salários têm sido processados? E atenção, eu não estou a perguntar dos subsídios. Os subsídios sei que estão a ser processados. Eu quero saber dos salários. Se eles têm recebido o salário pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado. A senhora volta novamente a truncar e a tentar desviar do assunto. Disse aqui, está na ata, que eu promovi diligências para nomear um diretor de gabinete como administrador não executivo na Caixa Económica. A entidade reguladora não aceitou. Quer dizer que o processo foi até chegar ao Banco de Cabo Verde. Todos esses processos que a senhora está a dizer aqui existem realmente na lei. A senhora afirma que o Banco de Cabo Verde não aceitou. Quer dizer que houve uma proposta que chegou ao Banco de Cabo Verde, o Banco de Cabo Verde analisou o perfil, não aceitou. Mentiu. E a declaração do governador do Banco de Cabo Verde diz que não é verdade, porque diz que não chegou nenhuma proposta ao Banco de Cabo Verde. Formado com o Banco de Cabo Verde decide informalmente e decide boca a boca. Decide boca a boca. Segundo, não tem forma de sair disto. Houve diligências, não houve diligências nada. A não ser que... Epá, eu não sou sonâmbulo, primeiro. Segundo, não falo à noite. Não falo inconscientemente. Não sei, a senhora não deve ter nenhuma câmara aí escondida na minha casa se eu tivesse esse tipo de tiques. Não fiz nenhuma diligência. Como é que pode dizer que eu fiz diligência? Como é que pode dizer? Como é que pode dizer que eu fiz diligência? Prove. Não prova. Mente claramente e descaradamente relativamente àquilo que disse que o Banco de Cabo Verde não aceitou. Tenta criar um facto para lançar intriga na praça pública para depois ser usado. Só que foi apanhado hoje. Foi apanhada hoje. Foi apanhada. E não tem forma de sair disto. Mais uma vez, vem dizer que nós acordamos, perguntar se acordamos ou não um salário com membros do Conselho de Administração da TACV que ultrapassa o valor que está na resolução. Não acordamos coisa nenhuma. Não acordamos coisa nenhuma. Mais uma vez, intriga, lança para fazer efeitos na rua. O que nós fizemos, senhora deputada, passamos de um salário de presidente do Conselho de Administração, que era de 680 contos por mês, de um salário de membros do Conselho de Administração, que eram de 625 contos por mês, para 300 contos. É este o montante que o Conselho de Administração tem que receber. Senhor Primeiro-Ministro, atenção ao tempo. Tem que receber. A senhora deputada também passou o tempo. É esse o salário que eles vão receber. Se não quiserem receber, não recebem. Mas é esse o salário.
Esse salário não pode tirar nenhuma conclusão sobre isso. Não pode tirar nenhuma conclusão. Por último, o Sr. Ministro das Finanças vai lhe responder sobre o Presidente do Conselho Nacional de Estatística e a Sra. Ministra da Educação vai lhe responder sobre delegado de Educação, o contrato de gestão. A senhora voltou a disse que no governo anterior não havia contratos de gestão com diretores. O diretor de gabinete do Primeiro-Ministro tinha contrato de gestão. No seu gabinete havia diretores gerais com contratos de gestão, vários, e eu não vou dizer os nomes. Portanto, ficamos por aqui. Eu queria falar sobre uma afirmação que foi feita aqui e vou trazer o parecer da Direção Nacional de Administração para comprovar a inverdade contida numa afirmação aqui feita pela presidente do PAICV, onde diz que o valor de contrato celebrado com a chefe de gabinete da ministra da Educação e, ao mesmo tempo, acumula funções de chefe de gabinete da ministra da Família e Inclusão Social é superior ao valor estipulado. Não é verdade e vamos a ter oportunidade de provar isto aqui documentalmente amanhã. O contrato foi elaborado ao abrigo do quadro especial do artigo 4 do Decreto-Lei 49/2014, que aprova o Estatuto do Quadro Especial da Administração Pública dos quadros em comissão de serviço nos gabinetes dos titulares dos cargos políticos, que lhe permite manter o salário do quadro de origem ou optar pelo novo quadro. E isto, como dizia, está sim, poderá ver esta nação, como está estipulado no parecer da Direção Nacional de Administração. Não é nossa prática, como eu dizia, violar a lei, mas também não é nossa prática assumir que sejamos acusados publicamente ou tente ser levantadas suspeitas sobre a nossa atuação. Quero desde logo informar-vos que fazem parte do Conselho Nacional de Estatísticas, o INE, enquanto órgão, o Banco de Cabo Verde, os vários ministérios setoriais, a Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde, o setor privado, os sindicatos, as ordens profissionais, a Associação dos Jornalistas, a Associação dos Consumidores de Cabo Verde, a Associação dos Ambientalistas, as ONGs, os docentes universitários e personalidades escolhidas pelo Ministro, entre os quais estão um ex-ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Cabo Verde, o Dr. Carlos Burgo, e o engenheiro Aruna, administrador do NOSE. Agora, digam-me como é que um presidente do Conselho Nacional de Estatísticas pode manipular todas essas entidades que eu referi aqui. É de uma enorme irresponsabilidade a afirmação que foi aqui avançada. Segundo, não é nenhum crime um cabo-verdiano ser presidente do Conselho Nacional de Estatísticas. E não é nenhum crime um cabo-verdiano ser presidente de uma Assembleia Municipal. E o facto de o ser não o diminui em termos de direitos que ele tem nos termos constitucionais. Quem foi nomeado para desempenhar essa função é um cabo-verdiano que é licenciado em Economia, que é pós-graduado, que é mestre e que tem 17 anos de estatísticas. É quadro do Instituto Nacional de Estatísticas. Então, esse cabo-verdiano não tem qualidades ou qualificações para desempenhar essa função. Portanto, eu penso que deveríamos parar aqui e deixarmos as instituições funcionar. Quero apenas avançar que, desde 2013, que o Conselho Nacional de Estatísticas não vem funcionando. E quem era o presidente desse Conselho Nacional de Estatísticas? O Dr. Manuel Varela. Onde que ele estava? Em Portugal. Portanto, durante mais de três anos, o órgão não funcionou e nunca os senhores avançaram uma única palavra ou questionaram em relação a essa matéria. Mas, desde 2013, que o Sistema Nacional de Estatístico
vem funcionando fora da lei. Os senhores não nomearam o Conselho de Administração, não nomearam o Vice-Presidente, não nomearam o Conselho Fiscal e o Conselho Nacional de Estatística não funcionava. E agora que tudo está reposto, vocês vêm questionar. É de uma enorme irresponsabilidade e incoerência em relação a essa matéria. Senhor Ministro, eu estou muito satisfeita porque o senhor efetivamente e finalmente me respondeu. Eu ontem coloquei algumas questões. Coloquei a questão do Presidente do Conselho Nacional de Estatísticas, coloquei a questão dos delegados de Educação, coloquei a questão dos delegados de Agricultura e, infelizmente, só responderam a questão do Diretor do Gabinete do Primeiro-Ministro e as outras questões ficaram por responder. E acredito que o senhor, apesar de ter boa vontade, a sua justificação também poderá se justificar pelo fato dessa questão já estar a circular nas redes sociais. Senhor Ministro, o que é que eu lhe disse ontem? Eu disse-lhe que foi nomeado para Presidente do Conselho... Aliás, perguntei-lhe se tinha nomeado para Presidente do Conselho Nacional de Estatística o Presidente da Assembleia Municipal do Tarrafal eleito pelas listas do MPD. Perguntei-lhe, embora tivesse o BO em minha posse. Por que eu lhe perguntei? Porque a lei determina no seu artigo 16º que o Conselho Nacional de Estatística é presidido por uma personalidade de reconhecido mérito científico e profissional, em nenhum momento nós pusemos esse mérito em causa, é preciso que se diga, e pela sua integridade e independência. E queria chamar a atenção para essa questão da independência. Por quê? Não foi o PAICV que começou a levantar suspeições quando militantes ou pessoas próximas de um partido eram nomeadas para cargos. Foram os senhores. Os senhores é que disseram que quem está num partido não pode desempenhar funções no Estado, porque seria confusão entre Estado e partido. Agora, diga-me lá, primeiro usaram o artifício de escrever uma cartinha para justificarem essa separação Estado-Partido e poderem indicar, destacar os dirigentes do partido para as instituições do Estado. Dei exemplos concretos. Dei exemplo da Eletra, da Telecom, do INPS e da Casa do Cidadão. Mas que neste Conselho Nacional de Estatística tem uma natureza extremamente específica. E veja a sua contradição. O senhor Ministro diz-me que o CNEST não funcionou porque o anterior Presidente estava ausente em Portugal. E depois passou um tempo a dizer quem integra o CNEST. Se todas essas entidades integram o CNEST tem Presidente e tem alguém que substitui o Presidente das suas ausências, não é? Portanto, poderia ter funcionado mesmo que o Presidente não estivesse. Mas não é essa a questão do fundo. E não tente mudar o foco. O foco é se alguém que foi e que é Presidente da Assembleia Municipal eleito pelas listas do MPD, portanto, deve ser militante, o senhor há de me confirmar, a não ser que já tenha escrito a cartinha, como é que pode, titular de um cargo político eleito pelas listas de um partido, pode garantir essa independência? A não ser que agora passemos a ter duas categorias de cidadãos em Cabo Verde. Aqueles que são do MPD e que escrevem a cartinha e ficam independentes, e aqueles que são do PAICV, que estão sempre sob o regime de suspeição. Se é essa a vossa perspectiva de despartidização, diga-nos e acabamos com isto. Não questionamos mais. Mas não podemos é ficar com o mesmo país, com cidadãos cabo-verdianos, em que uns podem ser independentes e outros já são suspeitos. Muito obrigado. Quero dizer à senhora deputada e líder da bancada parlamentar do PSCV, em como a afirmação que a senhora fez, em que nós nomeamos um presidente do Conselho Nacional de Estatística para manipular as contas nacionais, reafirmo que é uma afirmação irresponsável. É uma afirmação, é uma suspeição e é uma afirmação irresponsável. Eu penso que a senhora devia retirá-la. Em segundo lugar, queria dizer-vos que o cidadão em causa não exerce nenhuma função executiva nos órgãos partidários do Movimento para a Democracia. Mas ele já pediu, mesmo não estando obrigado a isto, a suspensão em relação ao exercício do cargo de Presidente da Assembleia Municipal de Tarrafal de São Nicolau. Não. Deixar o senhor ministro... Um cidadão cabo-verdiano, pelo facto de ser militante de um partido político, tem os mesmos direitos de qualquer outro cidadão cabo-verdiano.
Aquilo que eu não me falei, cargos de direção, que eu estou profundo. Aquilo que nós anunciamos é que nós não iríamos permitir a acumulação de cargos na máquina pública com a acumulação de cargos de direção no nosso partido. E nós impusemos uma limitação. E esta é a diferença entre o MPD e o PSV. Portanto, eu penso que é uma atitude diferente, é uma forma diferente de estar e de ser na política e na vida. Muito obrigado.